número 3, versículo de número 3, onde a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem se encontrava indiferente para com Deus, o homem estava distante de Deus. E o que é que religaria, Leandro, o homem para com Deus? A vinda de Jesus para tirar, aleluia, a barreira que separava. Aonde o pecado separou, Jesus Cristo veio para trazer de volta, ajuntar, religar, fazer com que houvesse uma conexão. Não é à toa que Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: aleluia, um menino nos nasceu. É como se o pai estivesse dizendo: eu vou entregar o meu único filho em favor daqueles que precisam ser alcançados. Detalhe, nós não merecíamos, mas este menino nasce. Os evangelhos vão expressar a respeito de Jesus. E quando ele nasce, desde o seu nascimento, a coisa já é estreita e apertada, porque até então, quando Jesus nasce, o rei Herodes o Grande, tenta simplesmente o matar. Jesus, na sua infância com seus pais, quando ele nasce em Belém, ele desce para o Egito. Passa-se um tempo no Egito, Herodes morre, Jesus volta novamente e ele passa-se um tempo em Nazaré. E ali ele vai crescendo em graça, em estatura. E observe que a Bíblia não fala muito a respeito da sua infância. No entanto, diz que Jesus estava crescendo em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E de tempo em tempo a Bíblia diz que Jesus subia ao templo em Jerusalém com seus pais. Logo a Bíblia diz que em dado momento Jesus permanece no templo, e quando ele fica no templo, ele é encontrado entre os doutores ensinando, e ali muitos se admiram a respeito da sabedoria que havia sobre aquele menino. Mas por trás daquela sabedoria havia uma carga de responsabilidade, porque até então Isaías disse: sobre os seus ombros, aleluia, está o governo, sobre os seus ombros está o principado. Ele está crescendo, ele está, aleluia, crescendo em graça. E observe que ele vai para a festa que acontece em Jerusalém, e é um período de Páscoa. O que é a Páscoa, Leandro? É o Pechás, que é quando se comemora entre os judeus a parte de libertação do Egito para a terra prometida. Observe que Jesus vai dentro desse contexto, e é justamente quando Jesus vai nesse contexto, João narra a história dizendo, lá no capítulo 2, versículo 13, que quando Jesus vai, aleluia, naquele momento, chega mais um pouco à frente, Jesus olha para aquela situação. Quando ele entra no templo, ele percebe que estão vendendo, comercializando, praticando o comércio do templo. Jesus se irrita com aquela situação, repreende os mercadores, retiram de dentro do templo, e certo momento ele vai dizer: eu derribarei esta casa e a edificarei em 3 dias. Quem estava por fora do contexto não entendeu o que Jesus quis dizer, porque até então eles pensavam: como é que ele vai reedificar um templo que passou cerca de 46 anos sendo erguido? Só que a Bíblia diz que ele não estava falando do templo em Jerusalém, mas ele estava falando de si mesmo. Oh, glória! Era Jesus dizendo: eu estou executando e traçando um plano maior, na qual os homens ainda não conseguem compreender. Haja visto que sacerdotes e escribas, a todo momento, eles queriam matar a Jesus. A Bíblia narra dizendo, e a história vai levando nesse contexto, mostrando que logo quando se passa o tempo, o plano precisaria se cumprir na vida de Jesus. Qual era o plano, Leandro? Redimir todos os homens. E para que ele redimisse todos os homens, algumas coisas precisariam acontecer. A Bíblia diz que Satanás entra em Judas, e naquele instante Judas agora vai arquitetar como ele vai entregar a Jesus. Como é que ele vai fazer? A forma que ele vai entregar a Jesus: primeiro, ele vai vender a Jesus por moedas. E quando ele vai entregar a Jesus, ele vai entregar a Jesus de forma inusitada, porque até então ele vai entregar a Jesus com um beijo. Mas isso mais à frente, Jesus convoca seus discípulos, vai para a ceia, e quando termina aquele momento de ceia, que foi tenso, a Bíblia narra dizendo, qual Jesus fala que aquele que colocava a mão, que colocaria a mão no prato, haveria de trair. Entre os discípulos surge uma situação a qual eles tentam entender: sou eu? Quem será que vai trair a Jesus? Mas todos entendiam que o plano estava estabelecido, e Judas trairia Jesus mais à frente. Logo Jesus diz: vamos, eu preciso ir ao Getsemane. E é quando Jesus vai para o Getsemane, aleluia, ele vai para um lugar onde ele precisa orar. E observe que ele vai fazer a oração
preciso. Imagine você sabendo que o que está para acontecer com ele é terrível, mas Jesus sai para orar. E observe que a oração de Jesus no Getsemane é tão angustiante que Lucas, no capítulo 22, versículo 42, vai dizer que Jesus ora dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, porque até então ele entendia que o que valia era a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus, Leandro? Trazer de volta a criatura que ficou indiferente, trazer o homem de volta que estava distante. Jesus precisava cumprir o plano de salvação. Oh glória! A Bíblia diz que Judas entrega Jesus com um beijo. Jesus vai ser preso pelos soldados. Naquele evento, um dos soldados tem a sua orelha cortada por Pedro. Jesus faz um milagre, coloca a orelha no lugar e é levado para ser preso. Ele é apresentado diante do Sinédrio, logo depois diante de Herodes e Pilatos. A Bíblia diz que naquele contexto Herodes estava intrigado de Pilatos. Lucas 32, 23, 12 diz: naquele dia Herodes e Pilatos viviam num clima de inimizade, mas quando Jesus chega, eles firmam um pacto de reconciliação. Aí eles começam a conversar entre si. Não vemos certo sobre Jesus, não há nada que lhe impute maldade, vamos castigar e soltar. Só que a multidão está eufórica dizendo: é Páscoa, nós queremos outra pessoa. E a Bíblia diz que naquele instante eles começam a clamar: solta Barrabás, crucifica Jesus. Os líderes, Pilatos diz: como é que a gente vai fazer tal coisa se nele não há culpa? Mas o povo enfurecido continuava dizendo: solta a Barrabás, crucifica a Jesus. A Bíblia diz que tendo açoitado a Jesus, eles vão cumprir a vontade dos homens e levam para ser crucificado. Aleluia! Logo os soldados e governadores conduzem Jesus à audiência, reúnem a corte. E o que é que eles vão fazer, Leandro? Eles vão despir Jesus, colocaram uma capa sobre ele, colocam uma coroa sobre a sua cabeça, na sua mão direita entregam uma cana e diante dele começam a zombar: salve o rei dos judeus. E naquele momento é zombaria. Eles cospem em Jesus, eles ficam chacoteando Jesus, escarnecendo. Imagine a humilhação e tamanha crueldade com Jesus. Para ver se você reage. Isso foi por mim. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Ele não merecia, mas mesmo assim ele continuou firme por conta do propósito de remissão. Glória a Deus, aleluia! Você está bonitinho, sentado, glorificando, já cantou, já adorou, mas eu preciso te dizer: você só está aí porque ele permaneceu firme no propósito. Glória a Deus, aleluia! Foi por causa dele. Aleluia! E nos faz lembrar o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo de número 56, onde diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus, aleluia! E através das suas pisaduras nós fomos Glória a Deus, aleluia! sarados.
crucificado com ele 2 salteadores, à direita e à esquerda. 40. Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, desce da cruz. Não salvou muita gente? Desce agora da cruz. Aí outro chega e diz: salvou outros e a si mesmo não pode se salvar. Se é rei de Israel, desce da cruz. E eu fico a me perguntar, Diácono Ariel, se Jesus abandona a cruz, se Jesus desce da cruz, você não cantaria, Glória a Jesus. você não adoraria, você não seria sarado, Glória a você não Deus. estava de Aleluia. pé, você estaria perdido. Mas eu glorifico ao Pai, porque Ele não desceu da cruz. Ele Glória a disse que eu Deus, cheguei e o aleluia. plano eu vou executar. Eu vou redimir toda a humanidade. Glória a Deus. Ele sobe na Aleluia. cruz, abre os seus braços em demonstração de amor. E quando eu olho para a cruz, a primeira coisa que eu enxergo é perdão. Glória a Deus. Aleluia. Ao seu lado, um dos malfeitores diz: Senhor, se possível, lembra-te de mim quando entrares no teu. Aí Jesus: tá bom, hoje mesmo estará comigo. Tem perdão na cruz de Cristo, tem perdão na cruz dele. Só estamos aqui porque somos perdoados por ele. Glória a Nós Deus. estamos aqui porque Aleluia. fomos alcançados através do perdão dele. Enquanto o mundo acusa, Jesus diz: vem que eu te perdoo. Glória a Enquanto o mundo Deus. coloca pra fora, Jesus diz: Aleluia. vem pra cá, eu vou firmar os teus passos, colocar um novo cântico na tua boca e te salvar. Aleluia. Aleluia. Passa-se o tempo e a Bíblia diz que em dado momento, Jesus na cruz padecendo, ele abre a sua boca e dá um brado tamanho. João, no capítulo de número 19, versículo 30 diz: e quando coloca-se o vinagre na sua boca, ele diz: está consumado. Glória a E Deus. entrega o seu Aleluia. espírito. É como se ele estivesse dizendo: eu cheguei até aqui para realizar a grande obra que Deus tinha colocado sobre mim. E quando olhamos a profundidade da palavra, está consumado. Observe que está consumado no grego é tetelestai. Para quem já estudou sabe muito bem o que é isso. Que quando eu uso a palavra tetelestai, eu aplico ela em 5 sentidos. O primeiro dela é que quando um ser
você originou o plano. Glória a Deus, aleluia. Nunca foi de baixo o plano, sempre foi de cima. Deus estabeleceu em cima e o Filho executou embaixo. Glória a Deus, aleluia. E que véu era esse, Leandro? Era o véu que nos separava, a qual era preciso ter um sacerdote para interceder por nós. Mas ele disse: agora não precisa mais de sacerdote. O véu já se rasgou. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você adora e ele recebe. É por isso que você ora e ele ouve a tua oração. É por isso que você se declara para ele e ele move-se lá no alto céu. O véu rasgou. O véu rasgou. O véu rasgou. Glória a Deus, aleluia. Você pode adorar a ele. Glória a Deus. Sabe de alguém vai interceder por você. Agora o culto, aleluia, é acessível. Eu não sei se você já começou, ainda está na metade, ou se ainda vai começar. Mas deixa eu te dizer, a porta que te dá acesso já foi. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A gente chega triste, mas quando chega e a porta se abre, a presença dele nos alegra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem gente que chegou até com o pensamento torpe, mas a graça dele alcançou. Já está adorando, já está glorificando, já está exaltando. Estava sentindo dor, mas a presença dele tem envolvido tanto. Glória a Deus, aleluia. É graça, é graça, é graça, é graça. Eu não vim no dia 24 de dezembro brincar com seu sentimento. Eu vim te dizer que Jesus fez e pagou um alto preço por você. Glória a Deus, aleluia. Antes de ter alguém na sua casa te esperando, ele já tinha te encontrado. Aleluia. Antes de ter alguém te aguardando, Jesus já tinha te encontrado. Glória a Deus, aleluia. O texto diz que as pedras, a terra se treme. E para que a terra treme, duas situações precisam acontecer. A primeira, Jesus bradar. A segunda, um abalo sísmico, a terra se tremer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando a voz dele ecoa, é diferente. Glória a Deus, aleluia. O valente fica manso, o tristonho fica alegre. Aleluia. O cansado é fortalecido, o abatido fica vivo. Por que, Leandro? Porque a voz dele muda todo o ambiente. É Glória a você que Deus, começou a ouvir a voz dele aí, mas assim diz ele: eu fiz algo pela sua vida. Glória. Quando tudo isso acontece, a Bíblia diz que eles que estão levando Cristo, crucificando a Cristo, reconhecem e dizem: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus, José de Arimateia cede um túmulo, leva ele para ser sepultado. Imagine a tristeza que havia naquele contexto. Mas a Bíblia diz que mesmo a tristeza pairando naquele ambiente, havia uma promessa. Fala para ele: havia uma promessa. Havia uma promessa. As mulheres ficam aflitas, se esquecem. Mateus no capítulo de número 28 diz: e no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vão ver o sepulcro. Glória a Deus. Diz que houve um grande terremoto e o anjo do Senhor desce, removendo a pedra, e eles se assentam sobre a pedra. E a aparência dele é como se fosse de um relâmpago, e as vestes brancas como a neve, os
morto. Aí o anjo chega e vai recepcionar as mulheres. Glória, aleluia. Elas chegam diante do túmulo. Aí o anjo olha para ela e diz: não tenhas medo. Eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Glória a Deus, aleluia. Aí o anjo olha e diz: ele não está aqui. Glória. Havia uma promessa. Ele não está aqui. Como assim ele não está aqui? Ele já ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Já ressuscitou. Vinde ver que o lugar onde ele jazia. Imagine a alegria delas ao saber que aquele que entregou a vida por eles já estava novamente vivo. Porque ele disse: em 3 dias reedificarei este templo. Glória a Deus. Na sexta-feira foi a humilhação e o escárnio. No sábado foi a expiação dos pecados. Mas no domingo, bem cedinho, foi o dia da glorificação. Glória, Se você for de aleluia. notícia, diz para teu vizinho: ele está vivo. Está vivo, glória a Deus, Aleluia! Enquanto o mundo fica preso ao evento que aconteceu e se esquece da realidade, a igreja diz: ele nasceu, morreu, mas já ressuscitou. glória a Deus, aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Dá para sentir a presença dele neste lugar? Glória a Deus, aleluia. O Zadesba, ele está vivo. O Nisadesba, ele está vivo. O Jadesba, ele está vivo. O Glória a Deus, ele está aleluia. vivo. Ministério, com todo respeito, ele está Glória a Deus, aleluia. vivo. 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 Glória, Vivo. aleluia. Vivo. Eu vou falar até você reagir. Ele está vivo. Glória, Ele está vivo. aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Glória. Ele está vivo. Sinta a graça dele aí. Sinta a presença dele aí. Sente a graça dele. Glória a Deus, Pra sempre adorado és, pra sempre ele ressuscitou. glória. E o fato dele estar vivo nos deu a oportunidade de viver em novidade de vida com ele. Eu estou falando para pessoas aqui que tinham uma vida pregressa, muito obscura. Haja visto que vos fala. Mas eu agradeço porque ele me resgatou. Eu agradeço a ele